Diz assim, Lucas, capítulo 10, 38 ao 42. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu em casa. Sua irmã chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta. Se fosse em outras igrejas, o pregador diria: põe aí o seu nome. Marta, Marta. Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, pelo teu evangelho, que nos foi deixado escrito, inspirado pelo teu Espírito, e para a nossa salvação, a nossa edificação como povo do Senhor. Então pedimos que agora, mais uma vez, esse teu Espírito, que é santo, que é vivo, se revele a nós, faça-nos saber, conhecer e crer na verdade que vem do Senhor, a tua palavra, que ela encontre lugar em cada mente e coração, para a tua glória e no teu nome. Amém. Quantas coisas hoje te atribulam? Quantas coisas te atribulam? Quantas coisas te deixam preocupado? Quantas estão hoje aí mexendo com as suas emoções, muitas vezes inclusive com a sua mente, sua alma, o seu espírito, e te deixando extremamente ansioso, que anseia a tua alma, que a perturba. Quantas coisas são essas? Porque a verdade, irmãos, é que a maioria de nós, se não todos, nos atribulamos com muitas coisas. Nos deixamos perturbar, não com poucas coisas. A gente se preocupa com muitas coisas, muitas mesmo. São coisas em casa, coisas na família, tanto a menor quanto a maior, a próxima, a que está mais longe. São questões do trabalho, são questões do serviço, são questões de relacionamentos. Se tem uma coisa que pode tirar a paz, são relacionamentos mal resolvidos. São tarefas que precisamos dar conta, mas não sabemos se temos o suficiente para elas. E o tempo vai passando. E a nossa ansiedade vai aumentando. E não raro ficamos como essa senhora, conhecida por nome Marta, irmã de Lázaro e também de Maria, de Betânia, que tem o privilégio, a grande honra, que poucos tiveram receber Jesus em sua casa.
E quando ela recebe Jesus, e provavelmente não apenas Jesus, mas também os que andavam com ele, os seus discípulos, ela então experimenta, ela entra assim num turbilhão, uma mistura de euforia e de ansiedade, de alegria imensa e ao mesmo tempo de extrema preocupação, porque no seu entender, ela deveria não apenas dar conta do serviço normal da casa, que já não devia ser pouco, mas dar hospedagem excelente. Afinal de contas, ela estava recebendo a Jesus. E se todos os discípulos estavam com Jesus nesta visita, ela se sentia encarregada e sobrecarregada da hospedagem de nada mais, nada menos, 13 pessoas. 13 homens, eu creio que seria para deixar a maioria das donas de casa, no mínimo, apreensiva. Agora, se pelo menos Maria ajudasse, mas não. A Maria se senta lá aos pés de Jesus, porque as mesinhas eram baixas, e fica lá ouvindo a sua palavra. E esse ouvir dá a entender assim de não apenas um ouvir interessado, mas um ouvir contínuo. É bem possível que Maria tenha pensado assim: eu vou ouvir só um pouquinho, depois eu vou lá ajudar. Só que aí desse pouquinho, ela vai se interessando mais, e só mais um pouquinho, e só mais um pouquinho, e só mais um pouquinho, o tempo vai passando, o serviço vai ficando e Marta vai se enervando. Fica imaginando lá a Marta, passando para lá e para cá, tribulada com muitas tarefas. Aí dá uma olhada assim para Maria, Maria não se toca. Passa na mesa, serve Jesus, Maria diz, eu aceito também. E aí vai chegando uma hora que a Marta deve começar a pensar, aquela Maria folgada. Me deixa aqui com todo esse serviço e ficar lá sentadinha. Mas isso não vai ficar assim não. Não vai ficar assim. Porque eu vou lá agora e vou falar com ela. Que negócio é esse? Ou melhor, vou falar com Jesus. Porque Jesus ela ouve. Se eu for falar com ela, ela vai retrucar, eu não quero passar vergonha. Vou falar com Jesus. E aí ela vai lá toda cheia de justiça. Toda coberta das suas razões. E diz, ela simplesmente aparece, interrompe tudo. E diz, Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? É provável que qualquer um de nós responderia, puxa vida, é mesmo, né? Maria, vai lá ajudar a sua irmã, vai depois, eu faço aqui uma revisão com você. Mas Jesus dá uma resposta desconcertante. Simplesmente desconcertante, primeiro porque ele não responde no mesmo tom. Lembra daquele provérbio que a resposta iracunda suscita ira, mas a branda desvia o furor?
ela vem, mas Jesus responde a ela com ternura. Jesus não entra no turbilhão dela. Jesus não se deixa levar pela ira dela, mas responde com brandura, dizendo: Marta, 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 Marta. Como que dizendo: filha, eu até te entendo, mas não é bem assim. Até entendo as tuas razões, mas essa não é a verdadeira. Senta aqui um pouquinho. Ouve também o que eu tenho a dizer. E é uma resposta desconcertante, porque, em segundo lugar, ela é não apenas inusitada, mas é quase ofensiva para todos nós que nos acostumamos a pensar que precisamos de tantas coisas. É quase ofensiva. Jesus responder a ela e dizer também a nós: você está preocupada e ansiosa, agitada com muitas coisas. Com muitas coisas. Mas uma só. Uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. E aí a pergunta que fica é: bom, então que boa parte é essa? Que é a única coisa que de fato, no fim, importa. Que não pode faltar. Em relação a todas as outras, essa não pode faltar. E que não será tirada. Tem gente que já disse assim que seria a fé. Numa interpretação simbólica, Marta representaria aqueles que desejam ser salvos pelas obras, e Maria representaria aqueles que sabem ser salvos pela graça, por meio da fé, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Outros entendem assim de uma forma bem prática. Na verdade, o que Jesus estaria dizendo a respeito dessa única coisa necessária é assim: olha, Marta, você está aí preocupada em fazer tanta coisa. Olha, um prato, um simples lanche, já é suficiente. Bom, eu não sei você, mas se a gente ficar só com o texto mesmo, só com a narrativa, então a gente vai chegar à conclusão natural que, na verdade, esta única coisa necessária, essencial, que não pode faltar, que é a que de fato importa, seria permanecer, estar com Jesus e ouvir, dar ouvidos à sua palavra, à sua voz, ao que ele diz. Porque no versículo 39 diz: sua irmã chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Sentada aos pés do Senhor, ouvia
a sua palavra. E aí a pergunta que fica é esta, né? Porque esta é a única coisa necessária. Estar com Jesus e dar ouvidos à sua palavra. Por que é esta? E não outra. Nenhuma outra. Nem muitas outras. As de fato necessárias. Mas só esta. Bom, primeiro, irmãos, porque é em Deus que começa tudo o que é bom. Tudo que existe e é bom não tem outra fonte senão o próprio Deus. E tudo que é mal, ruim, nasce, se origina de um afastamento do próprio Deus. Então, por exemplo, você precisa recomeçar depois de tudo que aconteceu. A partir daí de onde você está e não sabe como, então vá até Jesus. Vá até Jesus. Porque Ele tem um plano de paz e não de mal para te dar uma vida, esperança e um futuro. Ele é que tem. Vá até Ele. Você pecou no começo, quis sublimar a culpa, mas não consegue. Precisa de restauração. Vá até Jesus. Porque Ele é Deus cheio de misericórdia, de perdão e compaixão. Você precisa dar conta de algo, realizar algo, mas não sabe como. E por isso você fica angustiado, angustiada. Vá em nome dele até ele, até Jesus. Porque é dele e ele que é a sabedoria pela qual Deus criou todas as coisas. Todas as coisas. E viu Deus que era bom. É interessante que a Marta recebe Jesus na sua casa e ao mesmo tempo se afasta de Jesus. Não permanece próxima a Jesus. Sei que estou usando de uma analogia, mas o texto diz que Marta aproximou-se de Jesus depois. Depois que a casa já estava caindo. Aí então ela se aproxima. E quem se aproxima porque antes não estava perto. Ou pelo menos não tão perto. Interessante isso. É possível Jesus estar perto de nós e nós não estarmos perto de Jesus. Por isso que seria bom, seria muito bom, se cada um de nós aqui tivéssemos a coragem cristã de avaliarmos e de checarmos se alguns dos nossos problemas de comunhão, pelo menos alguns, não tem como fonte, na verdade, um problema de comunhão com Deus. De um afastar-se
ainda que quase que imperceptível, mas contínuo, e cujo resultado é conflito. Não apenas com outros, mas também com Deus. Porque ela se aproxima conflituosa. Não só com Maria, sua irmã, mas também com Jesus. A palavra dela contém crítica. Não só para com a irmã. A palavra dela tem crítica para com o próprio Jesus. Senhor, não te importas? Do tipo, o Senhor está vendo e não faz nada. Já teve essa conversa com Jesus? Porque quando a gente está de bem, está perto, realmente perto de Deus, a gente fica de bem com a gente mesmo. E estando de bem com a gente, fica mais fácil ficar de bem com o outro. Agora, quando a gente se afasta, ainda que diga que não, mas quando a gente se afasta, a gente começa a ficar mal com a gente mesmo. E a gente mal com a gente mesmo, como que a gente espera conseguir ficar de bem com o outro? Por isso que a palavra diz: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. É por isso que Jesus diz: se o sal perder o sabor, com que o salgará? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. A comunhão com Deus nos leva à paz e à comunhão com os outros. E o afastar o contrário. Bom, por que estar com Jesus e ouvir a sua palavra é a única, a coisa de fato necessária? Não é que a gente não tem que fazer outra coisa na vida, mas que tudo que a gente for fazer precisa nascer dele, a fim de que o tudo, no final, não se torne nada. Então, veja bem que Jesus, de forma alguma, era inativo. Pelo contrário, ele vivia em movimento. Aqui, na verdade, ele está apenas de passagem pela casa de Marta e Maria. O texto começa dizendo: prosseguindo viagem. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado. E por quê? Porque antes já tinha mandado 72 discípulos, de 2 em 2, à frente dele, para visitar povoados que depois ele mesmo visitaria, para semear nesse povoado o evangelho, a palavra, a salvação. Ou seja, ele visitaria pelo menos 36 povoados, do qual o de Marta e Maria era apenas um, no qual ele entrou. Tinha dias que Jesus trabalhava em seu ministério logo desde cedíssimo, até a tarde, até o anoitecer. E depois ainda se levantava de madrugada para orar, para estar com o Pai, porque o ativismo de Jesus tinha uma diferença. Jesus certa vez disse assim: eu não posso falar nada que primeiro não ouça do meu Pai. A palavra que eu digo não é minha. E eu não faço nada que não veja primeiro
o meu pai fazendo. Então não era um ativismo do tipo, vamos fazer, Deus, vem comigo. Não, peraí. Para onde que o Senhor está indo? Porque eu vou junto cooperando. O que o Senhor está falando? Porque eu só vou fazer eco. Eu só vou reforçar, eu só vou ser instrumento da tua voz. Ou seja, as obras de Jesus nasciam de Deus e as nossas precisam nascer de Jesus. Se não sabe o que é correr atrás do vento. É produzir para o fogo. Nós vamos correr muito. É possível ficarmos bem estressados e depois brigando com Deus e o mundo. Ah, mas se pelo menos Ele me ajudasse. Ah, se pelo menos Ele se importasse. E aí alguém diz assim, bom, então quer dizer que não é que eu não tenha que fazer nada. Mas que antes de fazer qualquer coisa, eu preciso estar com Ele. Sim, porque se antes da gente ir fazer, a gente não for até Ele, como a gente vai saber o que fazer? Se é que queremos que as nossas obras sejam feitas em Deus. Então não é que eu não vou fazer nada, mas que a primeira coisa que não pode faltar é estar com Ele. É estar diante dEle. É estar rendido a Ele. É estar entregue a Ele. Aos seus pés. E aí, então, Ele, na sua misericórdia, vai me dar uma palavra. A respeito de cada coisa da vida que precisa ser feita. Exatamente. Exatamente. Ele vai te dar a palavra. Dessa comunhão verdadeira, próxima com Ele, vai nascer a direção certa. Inequívoca. Verdadeira. Que não vai passar. Bom, tudo bem, mas e se eu não seguir o que ele falar? Bom, aí eu creio que é como diz o final do Salmo 23. Sei que bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Mas todos nós aqui, pelo menos boa parte de nós, que tem consciência que lá atrás ouviu a sua voz, mas foi por outro caminho, pode dizer pelo menos duas coisas. De fato, a graça de Deus foi maior para com a minha vida. Mas segundo, teria sido melhor para mim ter ouvido. Então, para que cometer de novo o mesmo erro? Como disse Jesus, as minhas ovelhas, o que elas fazem? Ouvem. Ouvem. Ouvem a minha voz. E então me seguem. Então a gente entra em movimento sem deixar de permanecer. Porque só está seguindo o que ele disse para falar, para ser, para fazer. E olha, vai ter muita coisa para fazer.
Terceiro, porque essa é a única coisa necessária. Porque é a única que de fato vai permanecer. Todas as outras. Põe aí qualquer coisa. Qualquer coisa, bens, títulos, conquistas, o que seja. Construções vão passar. Vão passar. E a única coisa que vai permanecer é Jesus e a sua palavra. Porque todas as outras coisas são efêmeras, temporárias e passageiras. Só Jesus e a sua palavra é verdade absoluta, permanente e eterna. E são muitas bocas que dão esse testemunho. Que no final seremos apenas almas nuas diante de Deus e nada mais. Só vamos levar aquilo que nos tornamos. Por isso que a obra de salvação, como a gente repete aqui, quase a exaustão, é a obra que Jesus está fazendo de nos tornar a cada dia mais parecido com Ele, porque a única coisa que nós vamos levar para essa vida depois é a gente. Jó 1:21 vai dizer assim: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. É Jó, não sou eu que estou falando. Paulo, 1 Timóteo 6:7. Porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Você pensou que era ditado popular? Não é não, está na Bíblia. 1 Pedro 1:24-25. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus, essa sim, permanece para sempre. Então, por isso que Jesus vai dizer, Maria escolheu a boa parte. E esta, a despeito de todas as outras, não lhe será tirada. Não lhe será tirada. Então por que a gente precisa permanecer com Jesus? Porque a gente já chegou. A gente pode ter alvos, claro, para com essa vida, mas na perspectiva da eternidade, se Jesus é o alvo final, a gente já chegou. E se a gente está nele, com ele, portanto, já chegou no alvo, agora, o alvo maior da nossa vida, que estamos com ele, não é mais chegar em algum lugar, mas é permanecer. Permanecer. É por isso tanta insistência de Jesus, alertas, exortações a respeito, não de chegar, mas de permanecer. Permaneçam na minha palavra e assim sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Permaneçam no meu amor. Permaneçam em mim. Ele vai dizer assim, João 15, 4-5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira, vós os ramos, sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca. A semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Então a gente precisa permanecer
com quem vai permanecer. Para a gente mesmo permanecer. Por que permanecer com Jesus? Porque é Ele que nos leva. Não apenas para o céu, mas para qualquer lugar nessa vida que porventura Ele ainda queira que a gente chegue. É Ele que leva. É como já disse um pastor, Jesus é como a escada rolante. Ela que leva. A única coisa que você tem que fazer é permanecer. Então, irmãos, temos aí a vida pela frente. Graças a Deus, Deus tem nos dado saúde. Queremos estabelecer alvos, queremos realizar sonhos, queremos fazer coisas. Amém. Que Deus nos abençoe. E que todas essas coisas sejam de fato para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em tudo. Seus planos sejam trazidos a Ele para que sejam moldados, quem sabe transformados e concretizados, não fiquem só no papel, em nome de Jesus, que assim seja. Que você seja bem-sucedido. Todos os seus planos, sendo eles bons, seus projetos de vida, amém, amém. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Nos anseios aqui que temos no nosso coração. Agora, só vamos tomar um cuidado. Para não trocar os alvos, fazer do alvo maior e final apenas meio para alvos menores. Porque se a gente perder o alvo maior e final, que é Jesus, a gente não vai perder muito, nem pouco. A gente vai perder tudo. Porque Ele é tudo que vai permanecer. Por isso que o Jeremias disse: a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele esperarei. Grandes são as tuas fidelidades. Então eu mesmo já falei várias vezes aqui que, na verdade, biblicamente, a gente precisaria só ter, de fato, uma preocupação na vida. Buscar a Deus e fazer a sua vontade. A gente poderia se dar ao luxo de só ter essa preocupação. Em cada situação da vida, só uma preocupação. Buscar a Deus, ouvir a sua voz, fazer a sua vontade. Porque de todas as outras, inclusive o teu futuro, Ele cuida. É como se fosse um contrato. É como se Deus falasse: olha, só se preocupe com uma coisa. Me ouvir e seguir. Só isso. De todas as outras coisas, pode deixar que eu me ocupo. Eu me ocupo com elas. Pode descansar em mim. Eu vou me ocupar com essas coisas. E eu prego isso porque creio. Agora, quem disse que é fácil ficar nisso?
Porque daqui a pouco começam os turbilhões e a gente já está de novo se atribulando e se agitando e se descabelando com um monte de coisas. Então, quando isso amanhã ou quem sabe já hoje começar a acontecer, começar os turbilhões do lado de fora, ou mesmo do lado de dentro, você pode pelo menos lembrar. Espera, calma, calma. O mundo não está acabando, está tudo aí, ainda. E a única coisa que eu preciso nesse momento, a única, é permanecer com Jesus. Permanecer com Jesus nessa situação. E esperar pela palavra dele. Quando essa palavra vier, então eu vou e me levanto. Então eu vou e falo. Então eu vou e faço. E depois espero a próxima palavra. Isso vai ser descanso para a tua alma. Porque você vai dizer, eu estou com Jesus e fazendo apenas o que ele me diz para fazer. Não foi ele que disse isso? Lembra? Vinde a mim. Vinde a mim. Quem? Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, fique do meu lado. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Eu oro para que seja assim. Que Deus nos abençoe. Amém.